Olá, boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. 2 pessoas morrem em acidente na MG 420. Temporal em BH tem granizo e ventos que atingiram 74 km por hora. Suspeito de matar jogador mineiro a facadas é preso no Paraná com a família. 2 homens são presos suspeitos de lavagem de dinheiro e fraudes. E atenção, estudantes que vão fazer o Enem. O horário de verão também começa neste domingo. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 2 pessoas morreram em um acidente entre um carro e uma moto na manhã de hoje, na MG 420, próximo a 7 Lagoas, na região central de Minas. Com o impacto da batida frontal no carro, a moto foi parar em cima de uma árvore. O condutor da moto e do veículo morreram ainda no local. Choveu forte aqui na capital e na região metropolitana durante a tarde de hoje, de acordo com a Defesa Civil. A chuva veio acompanhada de raios e rajadas de vento que chegaram a 74 km por hora. Moradores de vários bairros da região centro-sul de BH relataram queda de granizo. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 24 quedas de árvores foram registradas. Até o momento, ninguém ficou ferido. Um temporal também atingiu Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desta quarta-feira. A força do vento ultrapassou os 40 km por hora. A polícia procura por 5 criminosos. As regiões mais atingidas foram a Sul e Central. Árvores caíram, alguns outdoors foram danificados e vários acidentes foram registrados pela Polícia Militar em função da pouca visibilidade. Na Zona Sul, a força do vento entortou esse semáforo e chegou a tombar esse painel de propaganda. Até as aves sofreram com um vendaval. Um gavião carcará foi encontrado morto. A chuva também invadiu uma galeria de lojas. Funcionários gravaram o momento em que a ventania causava estragos. Eles ficaram aterrorizados. Meu Deus do céu, eu tô com medo. Algumas avenidas ficaram totalmente alagadas. Mesmo sem saber as condições da via, motoristas arriscavam passar. Uma academia ficou tomada pela água. Os vestiários estavam inundados. O volume da chuva formou uma queda d'água no salão do estabelecimento. O estrago maior foi aqui na Avenida Princesa Isabel, na região central de Uberlândia. A força da tempestade derrubou 4 árvores, que destruiu a rede elétrica, que fica do outro lado da rua. 3 postes ficaram tombados. Além disso, as árvores destruíram 3 veículos que passavam pela rua no momento da chuva. Esse motorista de aplicativo que passava pelo local no momento da tempestade ficou com o veículo preso entre as árvores caídas cerca de 4 horas. Ele conta dos momentos de pavor que viveu. A gente estava dirigindo, né, e logo à minha frente foi justamente a primeira árvore que caiu. E aí deu curto-circuito e foi um pavor, que foi um vento tipo redemoinho. Eu nunca vi um tipo de vento desse aqui na cidade, sabe? O terminal central de ônibus coletivo chegou a ficar sem energia por causa da tempestade. Na Praça da Bicota, o galho de uma árvore de cedro quebrou e caiu em cima de um carro que passava pela avenida. O motorista foi encaminhado para uma unidade médica apenas com escoriações. Será feita uma avaliação para saber se será necessária a retirada da árvore. Nos bairros em que as árvores danificaram a rede elétrica, a CEMIG foi acionada para desligar a energia. Várias equipes da prefeitura foram empenhadas para desobstruir as vias. A polícia procura por 5 criminosos que assaltaram uma empresa e renderam funcionários em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Os bandidos ameaçaram as vítimas e roubaram celulares, joias, além de R$5 mil em dinheiro e uma caminhonete. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas relataram que um dos suspeitos estava com uma submetralhadora. Até o momento, ninguém foi preso. E foi preso na manhã de hoje, na região metropolitana de Curitiba, o suspeito de matar o jogador de futebol, o mineiro Daniel Correia Freitas. Segundo a defesa do suspeito, o jogador teria abusado sexualmente da esposa dele, o que teria motivado o crime. Edson Brites foi detido na manhã desta quinta-feira. O empresário mostrou à polícia onde cometeu o assassinato, uma área da zona rural de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.
onde deixou o órgão genital da vítima, o jogador Daniel Correia Freitas, de apenas 24 anos, que havia sido decepado há pouco, e onde jogou a faca que usou para cometer o crime. A história começou em uma casa noturna de um bairro nobre de Curitiba. O empresário estava com a esposa e amigos comemorando o aniversário da filha, que completava 18 anos. O jogador Daniel estava com o grupo e acabou indo para a casa da família. Todos haviam bebido. Em uma mensagem enviada a um amigo às 8h17 da manhã, o jogador relata que tinha a intenção de ter relações sexuais com a mãe da aniversariante. O amigo alerta: vão te expulsar da casa. Daniel envia fotos com a mulher dormindo ao seu lado e confirma que conseguiu o que queria. O amigo pergunta se ele havia acordado ela ou não, e o jogador não responde mais. Testemunhas relataram à polícia o que aconteceu. Não tem grito, não tem grito. Tem mensagem trocada e, pelo que a gente observa na fotografia, a mulher está praticamente desacordada, ela está dormindo profundamente. Como é que pode falar com certeza que não houve grito? Porque nós não temos essa informação, porque as informações que nós temos sobre a questão dos dois na cama são as informações que a vítima passou para os amigos. O corpo do jogador foi encontrado ainda na manhã de sábado, com a cabeça praticamente decepada, além do órgão genital cortado. Segundo a versão do empresário, Daniel havia trancado o quarto e tentado estuprar a mulher. Ao ouvir gritos de socorro, ele foi até lá e arrombou a porta. O advogado de defesa do empresário tenta justificar o que aconteceu. Ele assumiu a autoria, ele está colaborando, ele foi socorrer a sua mulher que estava pedindo socorro, porque estava sendo estuprada pelo Daniel. Só não se consumou a penetração, porque ele prontamente arrombou a porta do quarto, onde esse indivíduo estava em cima dela, forçando uma relação sexual. O que é o mais importante para nós naquele momento, a gente já tinha materialidade, obviamente, nós estávamos atrás da autoria. O que nós precisávamos fixar naquele momento era a autoria do crime. A autoria já está materializada, nós já sabemos, agora nós vamos ver a participação das mulheres e a participação de mais pessoas. Nós estamos agora identificando mais essas 3 pessoas, porque sozinho ele não fez, isso é evidente. 2 homens foram presos pela Polícia Civil suspeitos de lavagem de dinheiro e fraudes na 3ª fase da Operação Apate. As investigações apontam que eles aplicaram golpes em instituições financeiras por meio de empresas falsas. Foram presos o advogado Tiago Fonseca Carvalho, que aparece nas imagens vestindo uma camisa amarela, e o administrador de empresas Pedro Henrique Luciano. O Pedro Henrique Luciano era o braço operacional da organização. É ele que muitas vezes emprestava o nome para ser usado nessas empresas de fachada que eram criadas, no pagamento de prestadores de serviço e muitas vezes nas fraudes no pagamento desses prestadores de serviço. E o Tiago era o braço intelectual da organização, ele que montava as peças processuais, ele que realizava a interposição dos recursos, ele que realizava a movimentação dos processos, ele que realizava a montagem, a ajuda da montagem das empresas na junta comercial. Então havia uma divisão de tarefas bem caracterizada. De acordo com a polícia, o advogado e o administrador de empresas eram monitorados há 30 dias, mas não foram presos antes porque mudavam de endereço com frequência. Somente por meio de escutas foi possível localizar os suspeitos. Os 2, que são amigos de infância, foram capturados na casa da mãe de um deles. Segundo as investigações, a quadrilha aplicava golpes em instituições financeiras por meio de empresas fictícias, movimentando mais de 160 milhões de reais. Organização criminosa que tinha como objetivo realizar a lavagem de dinheiro através de empréstimos fraudulentos, fraudes processuais, estelionatos contra instituições financeiras, com a utilização de documentos falsificados dos principais empresários de Belo Horizonte e região metropolitana. Com a prisão de Tiago e Pedro, 8 pessoas já foram presas. Essa é a 3ª fase da operação, que ainda não foi finalizada. Essa organização ela foi desarticulada, que a Polícia Civil vai ficar na função de caracterizar os outros membros para realizar as outras prisões. Mas com isso nós percebemos que irá haver uma cessação dessas atividades criminosas, porque todos os crimes praticados já foram caracterizados nos inquéritos que estão presentes, tramitando na Justiça.
O feriado de finados já começou para muitos. As estradas estão movimentadas e se você vai viajar, não pode se descuidar, hein? Quem for passar nas rodovias tem que ter atenção para evitar os acidentes. A Polícia Rodoviária Federal faz uma operação especial para reduzir as ocorrências. Feriado em plena sexta-feira. É bom demais, deveria ter mais no ano, né? É ótimo. Com certeza, muito bom. Com certeza, nossa. Um bem-vindo feriado para curtir, descansar também. Embarques, desembarques, para muita gente o feriado prolongado é aquela oportunidade de arrumar as malas e emendar com o fim de semana. O destino e os objetivos são variados. Aproveitando, com certeza, viaja, visitar a família dela do interior. É de onde? Tá indo pra onde? Cruzilha. Rio de Janeiro a gente vai. Vou pro Rio. Eu vou para Tiradentes. Vou aproveitar, vou visitar a minha prima que mora aqui. Aí eu vim lá de Juiz de Fora e aproveitar, né, para ver a família, como deu um tempinho aí. A expectativa é que quase 141 mil pessoas transitem aqui no terminal rodoviário de Belo Horizonte no período especial, que começou ontem, 31 de outubro, e vai até segunda-feira, 5 de novembro. Um aumento de cerca de 4% de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. E nas estradas, paciência. Para quem for pegar o carro, o cuidado tem que ser redobrado. Ainda mais com a possibilidade de chuva em várias partes do estado. Todo feriado chuvoso, infelizmente, tende a ser um feriado violento, principalmente aquele que o motorista pode se deparar com a chuva em qualquer momento da viagem. Vamos tentar prestar o maior apoio possível aos motoristas e coibir os abusos que, infelizmente, apesar dos nossos alertas, ainda continuam ocorrendo. Cerca de 800 profissionais da Polícia Rodoviária Federal estarão participando da Operação Finados nas estradas mineiras. A expectativa é de mais veículos nas rodovias em relação ao mesmo feriado do ano passado. E com isso, mais riscos de acidentes. Então, nunca é demais dicas básicas e importantes. Antes de começar a viagem, uma boa revisão no veículo. Lembrando, se você pode ter o risco da chuva, verifique muito bem o estado de conservação dos seus pneus. Documentação do veículo e do condutor em dia. O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes de veículo. Crianças devem estar nos assentos especiais. Os faróis baixos, acesos, em todas as rodovias por onde você transitar. Respeite os limites de velocidade. Planeje muito bem suas ultrapassagens e só as realize com segurança, ou seja, aquela máxima vale. Na dúvida, não ultrapasse. Apontado como o braço direito do goleiro Bruno, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, vai cumprir o restante da pena pela morte de Elisa Samúdio em liberdade condicional. A partir de agora, ele deve permanecer em casa entre 10 da noite e 6 da manhã e não pode frequentar locais de reputação considerada duvidosa pela Justiça. Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão. A indústria mineira está otimista com os próximos anos de produção aqui no estado, apesar das mudanças que devem acontecer com os novos planos dos governos federal e estadual. Foi o que disse o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, em entrevista à imprensa hoje. A extinção do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que será incorporado ao Superministério da Economia no ano que vem no governo de Jair Bolsonaro, foi um dos assuntos da entrevista com o presidente da FIENG. Para ele, é preciso ter diálogo para executar as mudanças. No cenário nacional, e pelo menos nas primeiras mudanças do Ministério do Desenvolvimento, eu acho que podia ter havido mais diálogo, podia ter havido mais compreensão dos anseios da classe produtiva. Eu acredito que os industriais, sim, deram uma grande contribuição para o país e merecem ser respeitados por isso. Não que não possa ter a mudança que o governo que foi eleito decide que vai fazer. Mas diálogo sempre é bom e a gente entende que é parte da democracia. Também foi assunto na entrevista uma declaração de Paulo Guedes, já apontado por Jair Bolsonaro como comandante da nova pasta econômica brasileira. O futuro ministro declarou que pretende salvar a indústria do Brasil, apesar dos industriais. E esta declaração não foi bem vista pelo presidente da FIENG. Eu acho que não foi o dia mais feliz da vida do ministro ao falar uma coisa dessa, né? Os industriais brasileiros são muito competentes, capazes, têm trabalhado muito, apesar, na verdade, do Brasil que nós temos, apesar do ambiente de negócio que foi criado. Uma característica que ficou muito evidente no Ministério da Fazenda nos últimos anos é foco apenas na arrecadação.
E é por isso mesmo que a indústria é muito penalizada, arrecada mais de 1/3 dos tributos desse país. Em Minas Gerais é 48%. Então, ela é debaixo da fazenda, a gente tem medo que isso venha a piorar. Apesar de algumas mudanças profundas nos governos federal e estadual, existe otimismo do presidente da FIENG para os próximos anos no setor industrial. O governo entra com um capital político novo, todo governo que entra, e todos os dois governos têm consciência daquilo que precisa ser feito para o Brasil crescer e para que a nossa economia possa desenvolver e as pessoas possam ser empregadas e também gerar renda. E veja a seguir, para evitar o desperdício, projetos dão novos destinos a alimentos não comercializados. Anualmente, são desperdiçadas 41 mil toneladas de alimentos. Para diminuir a perda, um projeto é feito na Ceasa para dar destino aos alimentos que não são comercializados. Batatas, laranjas, tomates, repolhos, abacaxis. Toda essa quantidade de frutas, verduras e legumes iria para o lixo. Os alimentos que começam a ficar muito maduros, começam a perder um pouco da beleza deles, acabam sendo descartados diretamente aqui na Ceasa, por questões estéticas, não por questões nutricionais, ou porque estão podres, ou porque não podem ser mais consumidos. Vamos trazer para cá, vamos separar, ver o que realmente é aproveitado, o que não pode ser aproveitado, e o que é separado para ser, o que é aproveitado, vai ser doado para instituições que precisam. Segundo o presidente do Instituto Ceasa, só na Ceasa de Belo Horizonte, 1.000 toneladas de alimentos seriam desperdiçadas por mês, o que equivale a mais ou menos 3 milhões de reais. Os 15% disso que são selecionados nesta área e reaproveitados servem para alimentar muita gente. Hoje nós temos 181 instituições cadastradas em 25 municípios ao redor aqui de Contagem. São 26.700 pessoas por semana que vêm buscar alimentos aqui. Neste local é feito o processamento de verduras e legumes, que posteriormente vem parar neste recipiente para serem desidratados e transformados em sopa. Um pacote como este aqui alimenta 40 pessoas. Nós temos dois programas separados. Um programa que é o Vita Vida, que trabalha com a desidratação de alimentos para aumentar a vida útil deles. E a gente tem o Prodal, que são frutas, legumes, verduras que chegam aqui in natura, são processados, separados, higienizados, também são destinados para instituições que precisam de apoio alimentar para pessoas carentes. No Instituto, há um quadro com o balanço da quantidade de alimentos que já foi doada em 2018. Warner é funcionário da Prefeitura de Sarzedo, na região metropolitana, e semanalmente busca parte do que é reaproveitado para alimentar uma das instituições beneficiadas pelo programa. Isso é uma parceria que a Prefeitura de Sarzedo tem com a creche Recanto Feliz, né? Tudo que é destinado daqui para a creche é de muita ajuda para os meninos lá, né? Outro exemplo de reaproveitamento vem deste restaurante na Savassi, região centro-sul da capital. A chefe de cozinha junta sobras e até sementes de legumes que se tornam molhos, farofa e até leite. Para ela é importante considerar o valor nutricional que poderia ser desperdiçado. A maioria dos nutrientes, por exemplo, cerca de 25-35% dos nutrientes do alimento, eles estão na casca, eles estão no talo, que são coisas que geralmente a gente joga fora, semente. Aqui o que a gente mais reaproveita realmente são os legumes, cascas, sementes, talos, a gente reaproveita tudo. Para quem quiser tentar em casa, fica a dica. Todo o restinho que sobrar do legume, o talo, congelar. Quando você tiver um volume grande, maior, aí você faz um molho, você coloca água, coloca todos esses legumes, uns temperos e deixa cozinhar em baixa temperatura até desmanchar bem, e aí depois bate no liquidificador, coloca na forminha de gelo e deixa como se fosse um caldinho desses que a gente compra, só que muito mais nutritivo, natural, e é uma forma muito fácil de aproveitar. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que a nicotina pode causar dificuldades de aprendizagem nos filhos e netos de homens fumantes. Péricles parou de fumar quando a mulher descobriu que estava grávida da Mariana, que hoje tem 13 anos. Eu tentei eliminar todos os fatores de risco que pudessem interferir nessa gestação. No meu caso específico, era parar de fumar. Já é sabido que o cigarro tem quase 5.000 substâncias que causam mal à saúde.
Agora, um novo estudo aponta que uma delas, a nicotina, pode ter outras consequências além da dependência química. Os resultados de uma pesquisa da Universidade de Medicina da Flórida, nos Estados Unidos, indicam que as alterações dos espermatozoides provocadas pela nicotina podem afetar a memória e a aprendizagem dos filhos. São alterações do genoma celular das células que poderiam comprometer o desenvolvimento de células neurológicas, ou seja, o funcionamento das células nervosas. E isso tem a ver com a cognição, com a capacidade de aprendizado da criança, desenvolvimento, memória, etc. Outras pesquisas já mostraram que a nicotina, além de piorar a qualidade do sêmen, reduz a fertilidade masculina, retarda o crescimento do feto e provoca parto prematuro. Péricles se sente aliviado, sabendo que contribuiu para que a Mariana crescesse saudável. Certamente valeu a pena. Hoje eu tenho a minha filha, que nasceu perfeita, que leva uma vida super saudável. Essa atitude que meu pai tomou de parar de fumar me ajuda muito. Todas as matérias eu tenho um desempenho muito legal e eu sei que se ele continuasse fumando, eu poderia comprometer a minha vida inteira e eu poderia estar sem ele aqui agora. E depois do intervalo, Enem 2018, estudantes terão que ficar atentos quanto ao horário de aplicação das provas. É que no mesmo dia começa o horário de verão. Hora de você programar o feriadão com as dicas culturais que a gente traz agora. Na telona, uma aventura para toda a família em O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. Quando Clara se vê em um mundo estranho e paralelo que abriga o Reino das Neves, o Reino das Flores e o Reino dos Doces, precisam enfrentar o sinistro Quarto Reino e a governante tirana dele para trazer de volta a harmonia. Já no filme nacional O Doutrinador, um anti-herói no melhor estilo dos vigilantes dos quadrinhos, elege a corrupção endêmica brasileira como a maior inimiga. E ele começa a se vingar da elite política brasileira em pleno período de eleições presidenciais, numa cruzada sem volta contra a corrupção. E ainda uma aventura que começa quando um ataque cibernético revela a identidade de todos os agentes secretos ativos na Grã-Bretanha. Superar os desafios da tecnologia moderna para tornar essa missão um sucesso. Só depende de Johnny English. No teatro, o espetáculo Urgente, da companhia Luna Lunera. A história é construída a partir da obsessão pelo novo e do envelhecimento de pessoas e objetos que cercam nossa sociedade e propõe uma metáfora sobre o modo de vida contemporâneo. Ainda no teatro, o Julgamento de Sócrates, com Tonico Pereira, que celebra 70 anos de vida e 50 de carreira. Em cena, a história do filósofo ateniense é apresentada em forma de monólogo durante o julgamento que condenou Sócrates à morte por envenenamento. Um texto marcante nos campos político, jurídico e social. As palavras de Sócrates se adaptam à realidade de hoje. Considerado um dos novos destaques da música sertaneja, o cantor Gustavo Mioto é uma das atrações da primeira edição do Mix Festival, neste sábado no Shopping Contagem. Os baianeiros também participam da festa. J Quest está de volta a BH para apresentar a turnê Acústico Músicas para Cantar Junto. Os maiores clássicos da carreira em versões acústicas para você curtir muito no sábado. Programe-se e divirta-se. Estudantes que irão fazer as primeiras provas do Enem neste domingo precisam estar atentos ao relógio. É que o horário de verão começa exatamente no dia 4. Sono. É exatamente esta palavrinha que pode se tornar um problema, já que o primeiro dia de provas é justamente o dia que começa o horário de verão. Jefferson reprogramou a vida para chegar preparado no exame. Eu penso que eu tenho que focar bastante e que o nervosismo só vai me atrapalhar. Então, quando eu estou muito nervoso, eu largo um pouco os estudos de lado, vou ver uma série, vou fazer um passeio, vou andar, vou ouvir uma música, algo que eu gosto de fazer cotidianamente. Especialistas sempre frisam que é importante ficar atento à alimentação para facilitar o aprendizado e auxiliar no sono. Para poder suprir esse desejo de estudar bastante, de melhorar minha alimentação, almoçar no horário correto, com alimentação rica e com bastante qualidade, porque senão o corpo
cansa muito, né? Então, depois da alimentação, eu consegui dormir melhor, consegui ter mais esforços para poder estar utilizando durante o dia. Neste cursinho pré-vestibular, o professor de História revela que o assunto horário de verão assusta alguns alunos. Houve até um terrorismo muito grande. As pessoas falaram, nossa, mas que absurdo, justo no dia do Enem. Eu acho que você planejar direitinho, essa 1 hora não vai fazer diferença no seu rendimento da hora da prova. É 1 hora só. Ou você dorme 1 hora mais cedo, ou 1 horinha de diferença em um dia só não vai te comprometer. Em todo o país, mais de 5,5 milhões de estudantes devem fazer o Enem. Em Minas, serão pouco mais de 583 mil. Aqui no estado, nos 2 dias de provas, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados 1 hora da tarde, sempre no horário de Brasília. Tá tranquilo, eu vou fazer a prova no meu bairro, então eu vou chegar 1 hora mais cedo. E eu vou a pé mesmo, então tá bem tranquilo. A gente ficou um pouco preocupado, nervoso, mas acho que vai dar tudo certo. Quem se preparou ontem, o ano inteiro, vai conseguir fazer uma boa prova. Segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no primeiro dia os candidatos terão 5 horas e meia para fazerem as provas. Já no dia 11 serão 5 horas de duração. Nessa reta final, o interessante para ele é estar fazendo exercício. Isso tanto é importante para ele que a maioria dos cursinhos, eles nessa reta final, as aulas são só de resolução de exercício para fixar a matéria. Então até o ritmo de estudo é diferente, com certeza. O Jornal Band Minas fica por aqui. Para você, um excelente feriado prolongado. Boa noite e até a próxima.